Peraí, primeiro eu tenho que achar meu marido. Aí eu consigo falar. Ah, achei. Agora eu tô pronta. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Casa cheia, que bom ver todo mundo. É a terceira vez que eu venho falar com vocês aqui. E eu tenho alguns combinados para fazer com vocês. Primeiro, eu não sei fazer slide, então meu slide é feio, não criem expectativas. Outro ponto, eu tô doente. Então, se eu tossir, espirrar e tudo mais, vocês me perdoam, porque é inevitável, tá bom? Então, eu trouxe um pouquinho de estratégia no uso de inteligência artificial. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou diretora de dados em inteligência artificial do Grupo Smart Fit. O Grupo Smart Fit é o terceiro maior grupo do segmento no mundo. A gente está em 16 países, a gente tem 24 mil funcionários e é uma potência global gigantesca. E a gente está cada vez mais utilizando dados e informações para potencializar o nosso negócio e também para contribuir com a saúde de todos os nossos clientes. Eu sou formada em sistema, tenho especialização em liderança e Big Data. Já trabalhei no iFood, no C6, em alguns bancos. Eu tenho 22 anos de carreira e todo esse tempo focado em dados. Bom, para contextualizar e começar a minha historinha, eu queria falar um pouquinho sobre a velha economia e a nova economia e o quanto gera de diferencial quando você está no dia a dia tentando implementar algo. Eu já trabalhei nos dois cenários. A velha economia nada mais é do que aquela máquina de fazer dinheiro que você não precisa colocar inovação para que ela seja potencializada. O setor que eu atuo hoje é um setor assim. Então, você hoje abre uma academia e em menos de 36 meses ela já se paga. Não tem muita inovação, não tem nada muito diferente disso. Mas para você ser diferente, para você agregar valor, aí você tem que começar a fazer investimento. Da mesma forma, os bancos, que no passado eles eram um pouco mais arcaicos, talvez, tradicionais, e aí está vindo a mudança, está vindo o ponto diferente, como o Nubank, que está transformando o setor. E aí, na nova economia, tem, por exemplo, o iFood, onde eu trabalhei, né? As grandes empresas de tech que estão se potencializando, inovando, buscando, que tem poucas barreiras. Então, existe uma grande diferença quando você está estrategicamente atuando na velha economia e na nova economia. Então, hoje, quando eu preciso fazer algo de inteligência artificial, eu preciso fazer transformação digital, eu gasto muito mais energia do que no iFood. No iFood eu não tinha que vender projeto, eu simplesmente ia lá e executava. Aonde eu trabalho hoje, não. Eu preciso comprovar que vai gerar resultado, que vai ter receita ou alguma eficiência. Então, faz com que eu tenha que ser mais estratégica e que eu consiga contar essa história melhor para todo o meu board. Porque senão eu vou acabar construindo alguma coisa que não vai ser usada e que vai gastar um orçamento que muitas das vezes poderia ser destinado para outra coisa. Então, eu sempre começo com a identificação do problema, principalmente no meu cenário atual. Obviamente que o nosso dia a dia nos enche de oportunidades. Mas como que você identifica qual é o momento certo? Por que eu vou resolver o problema A do problema B? Como é que eu vou conseguir gerar aquela eficiência dentro de um prazo que seja aceitável? Porque às vezes você perde o time. Se você toma uma decisão estratégica errada, o seu concorrente passa você. Então, tudo tem que ser muito encaixado com a estratégia do negócio. Para onde a empresa está indo, para onde que está sendo o movimento. Tem que ter um acompanhamento de mercado. Não é simplesmente, tem um hype da tecnologia, eu vou usar a tecnologia só para eu aprender. Não, tem um motivo para você usar aquilo. Então, identificar esses problemas e conseguir mensurá-los
é o grande diferencial para você conseguir apoio estratégico. Eu trouxe alguns exemplos de casos de uso do meu dia a dia para tentar elucidar um pouco isso que eu estou falando. Primeiro ponto, eu trouxe eficiência operacional. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no iFood, eu era líder de dados focado na parte de groceries. Mercado, farmácia, todos esses itens diferentes de food delivery. E lá, a gente não tinha condições humanas de resolver uma operação que entregava milhões de pedidos. Era inviável. A gente precisava de inteligência artificial e precisa para poder ganhar escala. Então, a gente usava a inteligência artificial desde a identificação se aquele produto estava disponível na loja até o entendimento da ponta da logística. Então, toda essa jornada para poder chegar um produto na casa do cliente, a gente precisava de modelos para que a gente conseguisse escalar. Hoje o iFood faz praticamente 200 milhões de pedido. Não tem 200 milhões de pessoas ali operando, né? Eles têm quase 10 mil funcionários. Então, a escala só acontece por causa do uso da inteligência artificial. Experiência do cliente, né? A personalização. Outro ponto que eu posso trazer até o próprio iFood. O meu último projeto antes de eu sair para a Smart foi construir um agente voltado para o atendimento para o restaurante, não para o cliente final, para o restaurante. Então, a gente conseguia otimizar as dúvidas, já agir de uma maneira preditiva, conseguir resolver um problema de cadastro, coisas que são mais manuais ou até burocráticas, a gente conseguiu trazer facilitação com esse agente. Então, é uma baita oportunidade. Tomada de decisão estratégica. Quando você usa predição, né? Quando você está tentando prever algo para evitar um problema no futuro. Nossa, isso daqui tem vários casos em diferentes setores. Até se você pensar em caso de fraude. Você consegue se proteger, né? Mitigar o risco. Inovação e P&D. Atualmente, na empresa que eu estou, a gente está buscando formas diferentes de inovar usando as informações que a gente tem. Pensa assim, eu tenho mais de 5 milhões de usuários, eu tenho, de uma grande parte dessas pessoas, peso, medida, acompanhamento. O que mais que eu posso fazer? O que mais eu posso integrar? O que mais os produtos de tecnologia que hoje existem pode me aproximar desse usuário? Então, a gente está explorando isso, e isso, com certeza, vocês vão ver nos próximos meses, principalmente para quem for cliente e acompanha a gente, o quanto vai ser divertido essa nova fase que a gente vai começar a chegar no mundo de wellness. Marketing em vendas. Vou citar o iFood de novo, porque é mais forte do que eu. Segmentação de cliente bem feita é um diferencial competitivo. O iFood lançou no passado um modelo que chama LCM. LCM é como se fosse todas as informações dos clientes da Prosus na América Latina. A Prosus é a empresa que detém o iFood. Eles são donos da OLX, da Simpla, da Decolar.com. E o iFood, cabeceando essa história, ele criou este modelo em conjunto com essas empresas e consegue identificar, por exemplo, eu sou de São Paulo, vim aqui para Florianópolis, fiz a compra da passagem pela Decolar, por que o iFood não pode me mandar um push me dando um desconto para eu pedir uma comida? Então, existe este potencial. Hoje, 12% das compras da Decolar é do tráfego do iFood. Então, tudo isso
iniciou com uma segmentação. Então, é mais um exemplo de casos reais que podem trazer potência para o negócio. Entendimento dos dados. Olha, eu acho que grande parte da minha carreira eu passei organizando e fazendo higienização de dados. Porque se você começa a construir um projeto com dados enviesados, errados, que não tem catálogo, não estão organizados, com certeza você pode tomar uma decisão errônea. Então, você precisa entender o que você está fazendo. Vou trazer um exemplo. Neste último ano que eu estava no iFood, a gente queria tratar de um problema que chama ruptura. Ruptura é um problema clássico de quem trabalha no varejo. Ele é quando você vende um produto que de fato não tem na gôndola, né? Não tem na loja, e você vai gerar uma frustração para o cliente. Então pensa assim, eu entrei no iFood, comprei 10 itens de mercado, e aí quando chegou na minha casa, chegou 8 itens. Esses 2 itens que estão faltando são itens rupturados. A gente ficou quase 2 anos estudando esses problemas, estudando como é que funcionava o envio de informação das lojas para a gente, quais eram os padrões, o que a gente poderia encontrar ali de variação e de informação. Então, hoje a gente tem um modelo mais assertivo e a gente consegue entregar um melhor resultado para o nosso cliente, porque a gente gastou muito tempo conhecendo e entendendo os dados. E isso acaba gerando, muitas vezes, eu adoro essa brincadeira de caiam para matar formiga, tem várias frases de efeitos assim, porque quando você ignora a compreensão dos dados, o entendimento do que você precisa fazer, você acaba tomando uma decisão, muitas vezes pelo hype, ou uma necessidade que de fato não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Quando eu estou com os meus times, normalmente eu começo qualquer processo de inteligência artificial com heurística. É muito difícil eu implementar um modelo no primeiro cenário. Eu sempre crio um baseline. Eu sempre crio uma lógica para ir dali para frente eu começar a interar. Então, às vezes a gente gasta muito tempo, muita energia construindo um modelo, uma rede neural, uma coisa super complexa que não traz o mesmo valor ou não consegue ser tão direto quanto uma heurística. Isso eu aprendi na prática e sofrendo. Falando um pouquinho dos agentes, eu vejo muitas pessoas achando que a gente vai resolver qualquer coisa. Eu já vi gente automatizando resposta de e-mail, vi gente automatizando tarefas simples dos dia a dia. Mas será que vale você gastar um poder computacional para fazer certas coisas? Os agentes, eles são focados a partir do momento que você encontra uns padrões em como ele vai conseguir realizar, automatizar e resolver problemas que previamente ele já é conhecido. Então, ele percebe o ambiente, consegue tomar algumas medidas, que nem como o caso que eu contei do agente do iFood. O meu cadastro está errado, vai lá e mude. Ele consegue tomar essa ação, mas ele não tem o feeling do ser humano. Eu acho que isso é a parte mais importante. Não só com a gente, mas quando a gente usa LLM, por exemplo, que agora todo mundo é viciado em ChatGPT e companhia limitada, né? Eu, às vezes, recebo documento no trabalho que eu olho e falo assim, foi ChatGPT que fez isso aqui, não foi a pessoa. A pessoa nem gastou um segundo para pensar e me mandar a resposta. E eu
uma das grandes discussões e uma das minhas maiores críticas em relação a isso é que a gente não pode perder a essência do pensamento e da tomada de decisão. A inteligência artificial, ela veio para contribuir e não para nos substituir. Vou falar de novo. Ela veio para contribuir e não nos substituir. Se ela está tomando um espaço maior do que deveria, a culpa é nossa. A gente está deixando ela ir além do que precisava ir. Plano de execução. Para quem aqui nunca implementou um projeto de IA, tem uma jornada. Não é simplesmente você... eu quero fazer uma regressão logística e coloco no ar. Não. É mais complexo que isso, senão você implementa algo que pode impactar negativamente o seu negócio. Existe uma sensibilidade. Então, eu coloquei aqui para vocês tirarem print, fotos, o que vocês quiserem, um plano de execução que é o meu dia a dia, é o beabá que eu trabalho, que é a parte da descoberta, que eu falei um pouquinho antes para vocês, gestão e preparação de dados. Então, eu descobri o problema, eu entendi o problema, eu encontrei as informações, eu fiz uma análise exploratória. Eu vi que, de fato, aquela metodologia que eu tenho a intenção de usar vai me trazer valor. Eu fiz testes. Aí, a partir disso, desenvolvi um modelo, comecei a fazer um MVP, vou começar a testar, fazer avaliação. Depois do teste, no meu dia a dia, eu subo de maneira incremental. Eu acho que eu nunca subi um modelo 100%, assim, do nada. Acordei de manhã, coloquei em produção. Eu tenho muito cuidado com o que eu implemento. E aí, daí para frente, aí é ganhar escala, inteirar e vida que segue. Por que é tão importante você ter um playbook? Porque é um processo, é como se fosse um sistema. A diferença é que não é um desenvolvimento de software padrão. Você consegue ter autonomia e liberdade para furar o processo. Só que a consequência de você furar o processo é você nem saber o que você está colocando no ar, e isso pode gerar um impacto que você só vai descobrir, talvez, depois de meses. E tem um ponto que é fundamental. Todo modelo que você implementa não é um filho que você solta no mundo. Você vai ter que acompanhar ele para sempre. Então, existe sustentação das modelagens. Você tem que acompanhar o que está acontecendo. Existe chances de você ter que retreinar o modelo porque aconteceu alguma coisa no mundo e aquele comportamento dos seus usuários mudou. Por exemplo, pandemia. Ninguém esperava que a pandemia ia acontecer e ela mudou um comportamento e ela gerou uma nova forma das pessoas agirem. Então, tudo que estava sendo feito antes, dependendo do setor que estava atuando, teve que ser redescoberto, teve que ser discutido novamente. Então, não é simplesmente achar que a máquina vai fazer sozinha. Ela não vai. Você precisa estar conectado, olhando, avaliando, treinando e medindo. Senão você vai ter um problema em produção e isso provavelmente, ao invés de gerar um resultado positivo, vai gerar um resultado negativo. Teste. Teste AB. Tenho uma dúvida. Quem daqui faz teste AB no dia a dia? Levanta a mão. Só isso, vou chorar. Vocês sobem tudo em produção assim, vai. Pelo amor de Deus. Teste AB, teste de hipótese, né? Para a gente conseguir validar uma ideia antes de implementar, não são todas as companhias que têm, que fazem e que se preparam para. Mas se soubessem a grande maravilha que é ter um teste AB, gastariam muito mais energia tentando implementar.
Tem várias empresas gigantescas que fazem milhares de testes todos os dias, como o Booking.com, o próprio Google e etc. O iFood também faz, que é justamente para você não ter um impacto na experiência do seu usuário de uma maneira desnecessária. Então, tem N formas de fazer um teste de hipótese. N maneiras. Então, tem que tentar procurar e começar a iniciar, mesmo que seja um teste simples, que você faça estatístico, mas que tenha um mínimo de garantia para você fazer uma implementação. Com a prática, você chega à excelência. Então, tente começar a implementar. A minha carreira e o meu dia a dia teve uma mudança drástica a partir do momento que eu comecei a fazer A/B no meu dia a dia com o meu time. Ética. Putz, esse assunto é polêmico, né? Hoje, a inteligência artificial, o acesso à inteligência artificial, o acesso à informação está absurdamente complexo. E muitas vezes a gente deixa de criar alguns padrões, a gente deixa de definir algumas políticas, porque é cansativo fazer, é chato fazer. Mas ele é extremamente necessário. Pensa se fossem as suas informações sendo usadas de maneira leviana. Você quer, você não quer. Então, não faça com os outros o que você não quer para si. Então, tem que ter um código de ética, precisa ter auditoria, precisa ter comitês. Ainda mais dependendo do setor que você atua. Por exemplo, a palestrante antes de mim, que ela era da polícia. Imagina a quantidade de informação sensível que ela trafega. E o que ela sabe de cada pessoa. Precisa ter governança em cima das informações. E promover diversidade. Nossa, mas por que diversidade entra em ética? Porque diferentes tipos de vieses, com certeza, consegue trazer mais pluralidade. Você consegue ter opiniões diferentes, você consegue ter um olhar diferente. Eu sou uma mulher branca. Eu nunca vou passar pelo que uma mulher preta passa. São situações diferentes. Eu tenho um olhar, ela vai ter um outro. Então, você tem que conseguir ter pessoas diferentes, perfis diferentes, para que você consiga atingir um maior público, ter maior domínio sobre qualquer assunto. Um ponto muito relevante, que tem várias pesquisas que estão saindo agora, é sobre o meio ambiente e a inteligência artificial. Eu fico pensando, sabe, o que a gente vai deixar para o próximo? Tem cidades que estão sofrendo desastres climáticos absurdos por causa dos data centers. Que a água muda, a temperatura muda, todo o contorno daquela cidade muda, porque a gente usa de maneira desenfreada e talvez com baixa responsabilidade. Então, tem vários estudos, vocês podem pesquisar, tem muitas notícias sobre isso. E aí, cada vez mais eu vejo a galera querendo automatizar tudo e não fazer nada, sabe? Mas será que é preciso? Será que você não consegue resolver um problema sozinho? Será que tudo você tem que pedir para IA? Será que você não consegue mais redigir um texto? Então, eu fico pensando muito sobre quais são os limites disso, até onde a gente vai. Se nós estamos agora em 2026 já passando por tantos problemas, daqui 10 anos, como é que vai ser? Sendo que a evolução, né, tecnológica está cada vez mais rápida. É diferente do que aconteceu 20 anos atrás do que está acontecendo agora. Todo ano a gente tem novidade, todo ano a gente descobre algo novo. Mas se vocês pararem para ver, quanto que fatura mesmo a OpenAI? Uma coisa é o que ela tem de valuation, outra coisa é quando ela tem de receita no bolso.
Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade. Eu faço isso no meu dia a dia, prego isso para quem está próximo de mim. E eu acredito de verdade que a gente precisa, aos poucos, pelo menos, tomar melhores decisões para evitar um desastre que pode vir. Então, pode ter modelos mais eficientes. Então, mesmo algoritmo, sempre buscar eficiência para ter um menor processamento. Hardware tem outras formas que talvez a gente possa buscar para ter potência, né, computacional. Energias renováveis, que isso aí é uma discussão gigantesca, ainda mais no Brasil. Economia circular, transparência. Como é que a sua empresa lida com esse tipo de coisa? Já tem uma política de ESG? Vocês acompanham? Assim, o mundo está aí, a gente cuida se a gente quiser, né? Mas depois é a gente que vai viver nele, ele todo ferrado. Então, para mim, esse é um assunto delicado, mas é um assunto realista. Quanto mais a gente protela, mais a gente vai sofrer. Algumas dicas que eu trouxe bem importantes. Quando a gente fala de inteligência artificial, quando eu penso em inteligência artificial potencializando negócios, para mim é muito mais achar problemas reais. Qual é de fato o problema que você está querendo resolver? Que de impacto gera? Por exemplo, eu quero fazer uma eficiência operacional. Vou dar um exemplo que é meio simples, mas vocês conseguem tangibilizar e criar um racional. Para atendimento ao cliente, eu preciso contratar um parque de 400 PAs. PAs são a posição que um atendente de call center utiliza para atender ligação. E normalmente naquela PA são 3 pessoas que sentam ao longo do dia, porque são 3 jornadas de trabalho. Então, pensa que uma PA são 3 pessoas, salário, benefício, se for registrado todos esses custos e etc. Eu já vi redução de pelo menos 80% de parque de PA com o uso de inteligência artificial. Aqui eu não estou discutindo em relação a salário, eu não estou discutindo em relação à empregabilidade, não estou discutindo esses pontos. Mas, matematicamente, você sai de um custo de 400 pessoas para 100 pessoas só para tratar casos críticos. Você consegue entender e mapear quem são os melhores atendentes, quem se comunica com o seu usuário da maneira que você gostaria que fosse. Então, você começa a refinar o processo e você ganha automação. E tem processos desse tipo que não custam nem $2.000 por mês. Então, vale muito a pena você criar um bom desenho estratégico do que você quer fazer, ser um caso real, que tem explicabilidade e que não tem apego com a tecnologia, e sim com o negócio. Qualidade de dados. A gente erra de achar que cientista de dados resolve qualquer coisa. Não resolve. Cientista de dados, muitas vezes, faz o trabalho completo, né? De engenheiro, de analista, consegue fazer tudo. Mas ele não vai conseguir resolver um problema sistêmico de que não está fazendo sentido as informações. Ele não vai corrigir na origem. Isso é uma preocupação de todos. Então, a qualidade da informação, ela é extremamente necessária e importante para você garantir bons produtos. Não tem como fugir disso. Adote a filosofia do MVP. Testes. Fazer um sistema simples, só para você provar o valor. Ter um tempo determinado. Por exemplo, uns 3 meses. No iFood, eles chamam isso de jet ski.
Por que jet ski, né? Eles falam que a empresa ela é muito grande como um transatlântico e para que ela se movimente, é mais difícil ela inteira ir para um lugar. Jet ski é menor, mais barato e vai mais rápido. Então ele vai, entende, mapeia se aquela ideia, né, se aquela hipótese está fazendo sentido e a partir daí eles entendem se faz sentido investir. Putz, sai de um jet ski e vira um iate. Quem sabe? O negócio que eu atuava lá de groceries era justamente isso. Começou como um jet ski e hoje é um negócio que fatura mais de 500 milhões de reais. Então, MVP, essa estratégia, essa filosofia, ela não é inviável. Ela, na verdade, facilita o dia a dia e facilita com que todos consigam comprovar resultado antes de um alto investimento. E antes de me despedir, tem um ponto muito importante e crucial, que é para mim, principalmente, liderando times de inteligência artificial, não esqueçam que no final do dia, do outro lado é um ser humano. Você não está trabalhando para a máquina. Você está trabalhando para atender alguém, para servir alguém. Então, no final do dia, essa responsabilidade, essa visão de que você está entendendo um propósito, é ela que vai fazer a diferença de você fazer bons produtos. No final do dia, o que agrega valor são produtos de dados. Não é teoria, é a prática, é você implementar, é você fazer aquela inteligência trabalhar por você. Então, não se esqueça que tem um cliente na ponta, que a sua sabedoria precisa ser levada em consideração, a sua sensibilidade precisa ser levada em consideração. Não é só a máquina. E utilize com sabedoria as LLMs e a inteligência artificial. Não substitua o seu modo de pensar. Não simplesmente deixe a máquina fazer tudo por você. É bom exercer, é bom treinar, é bom escrever, é bom ler. Então, não usem a inteligência artificial de uma forma que te denigra, muito pelo contrário, que ela te potencialize. Muito obrigada para todo mundo. Eu estou por aqui, caso alguém queira trocar um pouquinho. E um ótimo dia para vocês.